E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Tavares e esse aqui é o canal Autoficção. E nessa semana a gente vai falar um pouco sobre um tema que está meio polêmico aí, que é o mercado dos livros. Fiquem com a gente. Então pessoal, mas para começar eu vou falar para vocês, como vocês sabem que aqui no canal eu resolvi privilegiar então. Antes de falar sobre o tema, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os livros que eu recebi essa semana. Semana e nos últimos meses, na verdade. Recebi do Hugo Pernet Memórias da Infância que eu morri. Saiu pela editora Penalux, se eu não me engano. Isso. Recebi também o Contas de Mar, do Rafa Carvalho. Ele foi finalista ali do Prêmio Sesc junto com o Tobias Carvalho, né? Foram só os Carvalhos finalistas. Saiu pela editora Pontes. E também recebi essa semana, esse sim foi essa semana, o Novelo do Verbo, do D. Guerra. E por que o pessoal tá me mandando os livros? O pessoal tá me enviando esses livros porque eu, a partir de agora, vou falar aqui no canal, pelo menos, apenas de editoras pequenas e médias, e assim se entende editoras que não fazem parte de nenhum conglomerado internacional. E também vou trazer por aqui algumas dicas de livros de autores independentes. Porque o mercado, ele precisa entender um pouco que a importância não vai estar apenas em aspectos físicos, aonde tu nasceu, leia gaúchos, leia isso, leia aquilo, e sim na literatura produzida para essas pessoas. E eu acho que é muito mais fácil da gente democratizar o acesso e a divulgação dos livros, ajudando principalmente as que estão em editoras menores ou que estão lançando livros independentes. Bom, e passado esse aviso inicial, que quem quiser me mandar algum livro pode entrar em contato. Essa semana surgiu aqui no Facebook um post muito interessante de uma menina aqui de Porto Alegre, eu não sei o nome dela porque foi apenas compartilhado ali que eu vi, e ele estava trazendo o tema de você não vai ir numa livraria e pedir bife à milanesa. E a brincadeira era uma ironia a respeito da quantidade que a gente está tendo aqui em Porto Alegre de lançamentos de livros feitos em bares, feitos em cafés, ou seja, fora da casa dos livros, fora das livrarias. E a gente sabe o quão difícil, quão importantes é a manutenção desses espaços de divulgação cultural, de eventos. A minha própria editora, a Editora Taverna, é uma pequena livraria independente aqui de Porto Alegre. Então, achei importante trazer para vocês alguns elementos, alguma conversa de alguém que é um autor independente. A primeira edição do Nandaris foi toda bancada por mim. É alguém que circula bastante nesses ambientes, sou um leitor e vou a todos os lançamentos que eu posso aqui em Porto Alegre. A gente tem que partir de uma premissa, e a premissa que eu pensei aqui é que, infelizmente, o mercado do livro, do jeito que ele funciona aqui no Brasil, ele não vai ao encontro do sistema no qual a gente vive, ou seja, a gente vive num sistema capitalista. E o mercado do livro, ele não caminha com o sistema capitalista, mas o mercado do livro é um mercado super importante, principalmente enquanto força política, enquanto força de resistência. Porém, no sistema capitalista é um mercado que está sendo abarcado e soterrado pelo sistema. E eu vou explicar para vocês, principalmente na questão já para começar com um dado de percentual. O valor de um livro capa, por exemplo, um livro que custa R$50, 10% vai para o autor, tá? Outros, de 40% a 50%, ficam direto com a livraria, se tu é um autor independente vai deixar na livraria, ou fica uma média de 50% a 60% e média 55% se esses livros chegam na livraria através de uma empresa que distribui livros. Então aí a gente vai ter uma base já de 60% a 65% do valor dos livros. E esse outro restinho que fica, de 35% a 40%, é o valor que fica com a editora. Mas lembrando que a editora banca os custos do livro, revisões, preparação de textos, capa, diagramação, enfim, toda a parte produtiva do livro, então tem que ser custeada por esses 35%, e além de tudo tem que dar lucro para a empresa ser saudável e para ela poder seguir produzindo o seu material. Então, se tu já for olhar aqui, matematicamente já é uma conta que, dependendo da porcentagem da editora, da distribuidora, enfim, da livraria, é uma conta que não bate. E isso é muito preocupante. E aí eu trago de volta esse debate que eu falei que eu vi no Facebook essa semana, que é a questão de os lançamentos dos livros serem feitos em bares, em cafés e não nas livrarias. E a reclamação das livrarias é uma reclamação super justa. Elas dizem, olha pessoal,
A gente entende que esse mercado não bate, mas a gente está junto com vocês, a gente vai seguir insistindo, mesmo sabendo que é super difícil se manter com isso. Então a gente passa o ano inteiro pagando imposto, pagando aluguel, pagando tudo, mas a gente vai estar aqui, vamos estar oferecendo os livros de vocês, os livros das grandes editoras. Mas a gente queria que vocês fossem nossos parceiros, porque no momento da bonança, no momento do lançamento, que é onde se mais vende livro, tu vende 50 livros, 60 livros, 100 livros, 200 livros, dependendo do tamanho do autor ou dependendo dos amigos desse autor. E aí, nesse momento, a editora escolhe tirar a livraria do elo, ou seja, tu está quebrando um elo da corrente para justamente conseguir te reembolsar mais rápido do valor investido, enfim. Só que aí depois, teu lançamento foi no sábado, na segunda tu vai lá bater na porta da livraria e pedir para deixar teus livros lá. E elas vão ficar com o teu livro, porque é o trabalho delas. Mas aí elas foram cortadas da única época que o teu livro ia vender bastante para ficar lá vendendo livro de pouquinho em pouquinho, como é o mercado do livro no Brasil, infelizmente. Eu não quero... Tô tentando fazer um vídeo meio imparcial aqui, sem me envolver, assim, porque eu vejo razões para todos os lados. Quando a gente tem autores independentes, ou seja, que bancaram suas tiragens, são tiragens pequenas, ou editoras muito pequenas que trabalham com tiragens de 50, 100 livros, talvez tu deixar 40, 50% com uma livraria no lançamento, ou tu vai ter que dobrar o valor capa, um livro que tu vai vender por 30, 40, vai ter que vender a 70, 80, para conseguir pagar, porque a pessoa não vai ter uma tiragem para seguir vendendo depois, entende? Tem gente que faz tiragens praticamente só pro lançamento. Então esses profissionais, esses pequenos autores e editoras pequeníssimas, eu consigo entender estarem fora, estarem outras alternativas. Do momento que também acho que talvez para essas editoras, essas pessoas muito pequenas, as livrarias poderiam oferecer um formato um pouco diferente, cobrando um percentual que não é o mesmo que eles cobram da Companhia das Letras, por exemplo. Porém, por outro lado, eu acho que editoras médias e editoras grandes deveriam evitar, ou pelo menos evitar e recomendar que seus autores também, porque a gente sabe que às vezes são os autores que organizam, mas tentar fazer na livraria, porque a gente precisa desses ambientes de divulgação, de troca de informação. A livraria é o ambiente que o escritor gosta de estar, e a gente fica muito feliz quando entra numa livraria e vê o nosso livro lá exposto. Eu, como um autor independente que tem algum tempo de estrada, assim, eu ainda me emociono, ainda fico muito feliz quando vejo meus livros nas livrarias, da mesma forma que eu fico muito triste quando eu chego nas livrarias que eu sei que podiam ter meu livro e não tem, porque por problemas de distribuição ou porque elas estão devendo para os fornecedores e aí o nosso livro acaba ficando fora. Um outro problema muito grande que todo o mercado do livro ele está enfrentando agora é a questão da Amazon. A Amazon ela tem a grande vantagem de ter democratizado o acesso ao lançamento de livros pelo sistema KDP, pelo sistema de marketplace, onde o autor pode vender seu livro na Amazon, e isso é muito válido. Porém, em relação às outras empresas, às outras livrarias, a Amazon pratica o que a gente chama de dumping, ou seja, ela vende os livros a um preço muito abaixo do mercado e às vezes abaixo até do preço de custo da editora. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Amazon está fazendo uma concorrência desleal, uma concorrência predatória. Ela está abraçando um prejuízo, ou seja, ela vai vender o livro pelo menos do que ela poderia, ou seja, menos pelo valor menor do que ela pagou. Então ela está dizendo, vou tomar um prejuízo aqui, mas o meu interesse é dominar as vendas nesse segmento. E é isso que a gente vê a Amazon fazendo. E no Brasil a gente não tem uma legislação do preço único do livro, ou seja, ninguém pode vender livro a preço diferente. Isso ajudaria a dar uma equilibrada na balança. Só que aí a gente também não tem que ver apenas como produtores de livros, mas a gente vendo como público. No momento de crise, as promoções da Amazon acabam sendo um dos poucos jeitos que o leitor, que também está quebrado, assim como todo mundo, tem acesso à compra de livros. Isso também é muito importante e louvável. Então, o mercado realmente eu não sei como é que vai se comportar, qual é o futuro do mercado, mas a gente sabe que o modelo do livro do jeito que está, para mim, ele está quebrado, ele está vencido. Para não dizer que eu só falei mal da Amazon, né, pessoal, nessa questão do dumping, a gente tem, enquanto eu vendo meus livros na Amazon, tá? E a Amazon é o único vendedor dos meus livros que, independentemente de eu cobrar ou não, todo mês me deposita o valor dos livros vendidos. Eu não preciso cobrar, isso é uma certeza que eu vou ter. Um dia do mês vai chegar um e-mail me avisando, você vendeu tantos livros esse mês, estamos te depositando dia 29 de outubro, sei lá. E infelizmente essas pequenas livrarias médias e até as livrarias grandes, né, a Saraiva, a Cultura, que a gente sabe que estão em recuperação judicial,
simplesmente não pagam as editoras ou os autores independentes, pagam com atraso, pagam parcelado. E eu, como independente, assim, é bem complicado, porque tipo, teve várias livrarias que eu deixei o Andarilhos para vender, e consignado, né? E a gente não tem notícia nenhuma se o livro vendeu, se não vendeu. Aí um dia eu tô indo lá comprar um livro, eu vejo que não tem nenhum Andarilhos. Eu digo, vendeu todos. Aí tu vai lá pra receber, a gente não pode ter pagar hoje, aí tu tem que voltar. Tem uma livraria que eu tenho uma relação muito próxima, e não é aqui de Porto Alegre, tá, pessoal? Que eu tive que ir 4, 5 vezes pra receber o Andarilhos lá. Então, né? As vítimas acabam, às vezes, não se dando conta que quando eles estão do outro lado, eles atuam exatamente igual. É um mercado bem difícil, é um mercado que é pra gente maluca, que é pra gente doida, que é pra gente que faz a literatura e vende a literatura e trabalha com distribuição, porque realmente ama isso que tá fazendo. E eu respeito muitos livreiros. Pra te chegar numa livraria que tem um catálogo maravilhoso, como a Taverna, como a Baleia, como a Bamboletras, como a Londres aqui em Porto Alegre, como era a Café e Prosa lá em Bagé, a gente sabe da dificuldade daquele proprietário de pesquisar os livros, de ter um acervo qualificado, e por muitas vezes as pessoas vão lá e dizem, olha que maravilha esse livro, descobri esse livro aqui, na frente do próprio livreiro, eles entram ali no site da Amazon e encomendam o livro para receber em casa. Então, é um mercado que está em mudança, a gente vai ter que esperar esse mercado se adaptar, mas a gente tem que fazer a meia-culpa, porque todos nós somos culpados aí. As pequenas que devem para os escritores que querem fazer lançamento em cafés, os cafés para aceitarem isso, e talvez até as próprias livrarias por também venderem café, e venderem cerveja, venderem comida. Então, tipo, é um mercado que está se modificando, está em processo de evolução, e a gente que está aqui nesse momento tem que saber conviver com isso, mas eu acho que a gente tem que se unir em torno do livro, porque todos nós precisamos do livro, seja como satisfação pessoal, seja para ler, seja para escrever, seja para vender. Nós somos apaixonados pelos livros, e a gente não pode deixar que esse tipo de pequeneza burocrática e capitalista estrague uma relação tão boa quanto essa. Então eu espero que aqui nesse vídeo eu tenha conseguido conversar com vocês um pouco sobre o mercado do livro, dizer para vocês que não é fácil, que todos nós que estamos aqui sabemos que não é fácil, a gente sabe que a gente provavelmente não vai viver de livro, que a gente vai usar a nossa hora extra para escrever. E só que eu acho que a gente tem que tentar se entender um com o outro, exercer a empatia, a alteridade, se colocar no lugar do outro, para que esse mercado se regule e volte a funcionar de forma harmônica. Eu entendo a reclamação dos livreiros, assim como eu entendo a reclamação dos autores, assim como, não vou dizer que entendo a reclamação da Amazon, porque aí está num outro patamar, mas acho que a gente tem que tentar trabalhar junto, expor menos em público essas mazelas, porque o mercado já está pequeno, já está difícil, então de repente polêmicas no Facebook eu acho que não levam a lugar nenhum. Mas sim, se reconhecer enquanto classe, enquanto setor do mercado do livro, conversar e tentar melhorar e tentar crescer. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Como vocês sabem, aqui no canal eu não faço apenas desenho, eu tenho esses eventos de pauta livre para dar uma conversada. Eu espero que eu tenha conseguido cumprir o meu objetivo aqui de falar sobre todos os pontos de vista, fazendo advogado diabo, mostrando as qualidades e os defeitos de cada uma das partes, sem defender nenhuma explicitamente, sem acusar nenhuma explicitamente, que eu acho muito feio. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que está acontecendo, o que vocês acham que a gente poderia fazer para esse mercado ficar mais harmônico, para os livros seguirem encantando a todos e para a gente não perder as nossas livrarias físicas importantíssimas como ambiente da resistência cultural, mas também saber que a gente vive num mercado capitalista e não ser contra promoções e preços baixos, enfim, como é que a gente vai continuar? Muito obrigado por terem ficado até aqui, espero que vocês curtam o vídeo, deixem um comentário para eu saber que vocês estão assistindo e me incentivar a seguir produzindo esse conteúdo. Tchau, pessoal, até mais!